Boa noite, graça e a paz do Senhor. É sempre uma responsabilidade muito grande estar aqui. Todos sabem que o nosso pastor, reverendo Jones e família, estão em viagem e nós devemos estar orando por eles para que o Senhor os traga de volta em paz, em proteção, assim como todos os outros irmãos também que estão viajando. Então, que vocês lembrem nas suas orações do pastor e de todos aqueles que estão em viagem, para que eles voltem bem e que estejam conosco, né? E Deus quiser, em nome de Jesus, esse domingo que vem já será o pastor novamente aqui, dando sequência, né, nas pregações, com uma nova série que nós vamos ver depois no final, nos avisos. Tira só um pouquinho do grave, eu acho que está bem grave a minha voz, por favor. Nós vamos continuar hoje o estudo da série que Jesus está voltando, né? Jesus está voltando, que foi iniciada pelo reverendo Jones lá no mês de junho, e nós vamos terminar hoje essa série. E então nós vamos ver 2 Tessalonicenses 3, dos versículos 6 ao 18. Antes da gente começar, eu queria dar algumas orientações que o pastor tem costume de dar, e a gente dá novamente essas orientações. Os irmãos evitarem ficar saindo, não somente aqui no presencial, mas também em casa também, né? Às vezes em casa a pessoa quer sair um pouquinho e perde alguma coisa da mensagem. Então evite ficar saindo, evite usar o celular para outros fins a não ser a leitura da palavra. Então coloque o seu celular no silencioso ou no modo avião e se concentre na exposição da palavra, né? Em nome de Jesus, o Senhor trará hoje, né, uma mensagem poderosa aos nossos corações, uma mensagem de transformação, uma mensagem de edificação e de exortação, porque nós precisamos aprender como viver de acordo com a palavra do Senhor, com a vontade do Senhor para as nossas vidas. E antes de a gente entrar no texto propriamente dito, nós vamos ver o contexto de onde nós estamos. Não sei se está dando para ver aí, está um pouco pequeno, né, o texto, mas eu vou ler e os irmãos vão acompanhar aí. No capítulo 1, nós vimos que Paulo, né, ele instruiu os irmãos a suportar as aflições com perseverança, pois quando Cristo voltar, nós teremos alívio, e os ímpios, aqueles que nos perseguem, perecerão, serão condenados. Como nós vimos nas mensagens anteriores, então, se você ainda não assistiu todas as mensagens da série, elas estão gravadas, né, no nosso YouTube, no nosso Facebook. É só você acessar lá e ver, acompanhar a série completa para você entender desde o primeiro capítulo, né, de 2 Tessalonicenses até agora o terceiro capítulo. E o apóstolo escreve essa mensagem, o apóstolo Paulo, aos irmãos da igreja de Tessalônica, os tessalonicenses, no intuito de incentivá-los a serem gratos, a dar graças a Deus e se manterem perseverantes, mesmo em meio à perseguição que estavam enfrentando, pois o Senhor Jesus daria alívio para eles no dia glorioso da volta, e todos aqueles que os perseguiam serão condenados. Na bela exposição da semana passada, do seminarista Vinícius, nós vimos que o Senhor Jesus, ele é o vencedor da história, ele já venceu, né? Ele é o Senhor do mundo, ele já venceu o diabo, venceu a morte e venceu o pecado. Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz, para o reino da sua luz. E essa é a nossa esperança, de em breve nos reunirmos com Jesus quando ele voltar. Então, esse é o primeiro capítulo. No capítulo 2, nós vemos que Jesus não voltou, e até hoje ele não voltou. Mas o apóstolo Paulo estava exortando os irmãos para não acreditar em alguns falsos ensinos, né, algumas pessoas, alguns falsos mestres que estavam falando que Jesus tinha voltado, falando que Jesus estava voltando naqueles dias. E eles achavam que a perseguição que eles estavam sofrendo era algo que mostrava que Jesus estava voltando realmente, era o fim dos tempos, a grande tribulação. Mas Paulo ensina para eles que antes de Jesus voltar,
haverá uma grande apostasia, que é o abandono da fé, e que se levantará também o homem da iniquidade. Então, esses falsos ensinos estavam levando alguns cristãos a acreditar nisso. Algumas pessoas, irmãos da igreja de Tessalônica, a acreditar que Jesus já estava voltando. E, inclusive, existia uma carta falsa que estava circulando, como se fosse escrita por Paulo. E aí levou os irmãos realmente a acreditar, como se Paulo tivesse escrito aquilo ali para eles, né? Eles achavam que realmente isso estava acontecendo. Em Mateus 24:36, diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar. Se você já acompanha as notícias, acompanha a história da igreja, né, ao longo dos anos, você vai ver que muitas pessoas já tentaram falar o dia exato da volta de Cristo. Quem já ouviu falar que alguém já falou assim, Jesus vai voltar tal dia? Então isso existe muito. Pessoas fazem contas na Bíblia, fazem especulações, eles acham que estão entendendo o que a Bíblia está falando e determinam um dia da volta. Mas como nós vimos aqui em Mateus, ninguém sabe, nem Jesus mesmo sabe o dia que ele vai voltar, só Deus Pai que sabe a hora exata que Jesus vai voltar. Só que é fato, Jesus está voltando, então nós temos que nos atentar para isso. E aí o que acontece aqui? Eles estavam acreditando e já estavam um pouco decepcionados e abandonando a fé de Deus, na palavra, a fé em Deus. E Paulo diz que antes de Jesus voltar, vai ter uma grande apostasia, que nós estamos vendo isso hoje também no mundo atual. Nós vemos que muitas pessoas estão abandonando a fé para seguir o mundo, para fazer as coisas que o mundo oferece, esquecendo que Jesus está voltando, esquecendo que eles têm algo para ser cumprido e tem que fazer algo, né, em prol disso. E também será levantado o anticristo, o filho da iniquidade, o filho da perversidade, que será o oposto de Jesus. E ele enganará a muitos, fazendo milagres, sinais, né? Só que Jesus vai voltar, vai derrotar ele definitivamente e vai reunir todos aqueles, né, que ele já escolheu para ele. E aqueles que não estiverem em Cristo sofrerão a condenação eterna. Já no capítulo 3, que nós começamos a estudar na última pregação do pastor Jones, vamos terminar hoje, vai falar que nós temos que nos afastar daqueles que vivem desordenadamente e que se intrometem na vida dos outros. E, como é o tema da pregação hoje, se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Então, Paulo exorta isso. Se alguém entre vós não quiser trabalhar, também ele não tem direito de comer. E aí nós vamos ver por que ele falou isso. E entre os capítulos 2 e 3, Paulo escreve 2 interlúdios com orações pelos irmãos. No primeiro ele ora por consolo, e no segundo ele ora por condução da igreja à perseverança, pois o Senhor é fiel. Nós vimos no início do capítulo 3 que Paulo reforça que os irmãos devem se manter firmes, porque Jesus é fiel. Ele cumprirá todas as promessas e nos guardará do mal. Vamos acompanhar agora então a finalização dessa carta e da nossa série. Então nós vamos ler o texto que está em 2 Tessalonicenses 3, a partir do versículo 6 até o 18. Se você quiser abrir sua Bíblia aí agora, nós estamos estudando na versão Nova Almeida Atualizada. Se a sua versão for um pouco diferente, né, mas nós estamos seguindo essa versão. Então, a partir do versículo 6. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada, e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês, nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, nós trabalhamos com esforço
e fadiga, de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo, para que vocês nos imitassem. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato, ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Caso alguém não obedeça à nossa palavra dada por esta carta, vejam de quem se trata e não se associem com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Que o Senhor da paz, Ele mesmo, dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vocês. A saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada carta. É assim que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, pela oportunidade de estarmos na tua presença para aprender mais da tua palavra, do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, da tua vontade para nossas vidas. Que o Senhor nos dê um coração aberto para que possamos ouvir a tua palavra e que ela possa penetrar profundamente no nosso coração, na nossa mente, e que ela seja restauradora, transformadora, em nome de Jesus. Que nada daquilo que eu disser aqui venha da minha boca, do meu coração, mas que venha do Senhor, da tua palavra, e que seja, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Então abençoa-nos e que nós possamos ser edificados nessa noite. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, nós vamos começar falando do perigo da preguiça. Então, lá no versículo 6 até o versículo 9, fala que nós devemos nos afastar de irmãos que vivem desordenadamente, contrários ao Evangelho, mas imitar o exemplo que foi dado por Paulo. Então, como nós já vimos, a igreja estava recebendo alguns ensinos falsos, de falsos profetas, que estavam falando que Jesus voltou. E por eles estar sofrendo a perseguição muito grande, eles achavam que isso era realmente chegado o momento de Jesus voltar. E aí alguns irmãos começaram a abandonar seus trabalhos, pararam de trabalhar. Falou, não, se Jesus vai voltar daqui 2, 3 dias, para que eu vou trabalhar? Não vou trabalhar, vou só esperar Jesus voltar. E a gente vê que já muitas vezes, muitas pessoas já fizeram essa pergunta: e se Jesus voltasse hoje, o que você faria? Pensa aí com você, o que você faria se você soubesse que Jesus voltaria hoje? O que você faria? Você faria algo proveitoso? Você faria algo que satisfaria só o seu coração? Você cruzaria os braços e ficaria esperando Jesus voltar? Ou o que você faria? Pense aí. Mas os irmãos aqui estavam vivendo ociosamente, ou seja, estavam fazendo nada. Pelo contrário, eles estavam se intrometendo na vida das outras pessoas, dependendo da caridade de alguns irmãos que eram generosos. E aí eles ficavam se aproveitando desses irmãos. Os irmãos iam lá, ofereciam comida para eles, lá em Atos 2, 42 a 47, a gente vê como a igreja vivia naquela época, que eles distribuíam uns aos outros o que eles tinham. Então eles se ajudavam. E ali não era diferente, porque Paulo foi quem implantou a igreja ali. Mas eles estavam simplesmente sem fazer nada e dependendo de outras pessoas. E aqui nós vemos que Jesus, ele não tinha voltado. Mas como na nossa série nós estamos falando, e realmente Jesus está voltando. Então eu quero reafirmar isso várias vezes para vocês hoje. Que vocês tenham isso em mente. Jesus está batendo a porta.
A qualquer momento Jesus pode voltar. Não é daqui 1 milhão de anos, não. Não pense assim, não, eu vou morrer, meus filhos vão morrer, todo mundo vai morrer e Jesus não vai voltar ainda. Quando nós morrermos individualmente, já é a volta de Jesus para você, porque você não vai ter mais nenhuma chance de se refazer diante de Deus. Não vai ter outra chance. Então a chance que você tem é agora. E lá em 2 Pedro 3, 8 a 10, diz assim: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Então, pode até ser que seja daqui 1000 anos para nós, mas para Deus isso é um dia. Então, o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, quando Deus fala, vai demorar mais um dia, pode ser que seja 1000 anos, ou Ele falar 1000 anos, pode ser um dia. Então, nós temos que estar prontos, atentos o tempo todo. Mas aqui os irmãos estavam ociosos. No versículo 7, Paulo diz que eles deveriam imitar o exemplo que ele e os discípulos dele deixaram quando eles começaram o trabalho lá naquele lugar. E ele diz também que eles trabalharam noite e dia, eles trabalharam com suor, com fadiga, para que eles não fossem pesados para nenhum irmão da igreja. Eles não queriam ser estorvo para ninguém, eles não queriam depender de ninguém para que eles pudessem acusar eles de folgados ou alguma coisa nesse sentido. Mas pelo contrário, eles queriam ser exemplos. E ele fala isso. Ele fala que eles não fizeram isso porque eles queriam ficar como exemplo para aqueles irmãos. E ele ainda fala uma coisa. Ele fala que eles eram dignos de ser sustentados pela igreja. Isso era algo que era justo. Uma pessoa que se dedica ao ensino da palavra, se dedica à obra do Senhor, ele deve ser sustentado pela igreja. Assim como nosso pastor aqui. Nosso pastor, ou todos os pastores que se dedicam integralmente à pregação da palavra, eles são sustentados pela igreja. Então, isso é justo. Mas Paulo, ele reafirmou que eles não usaram esse direito que eles tinham, justamente para que eles fossem exemplos, para que todos aqueles que pudessem trabalhar, trabalhassem, para que tivessem seu próprio sustento. Em 1 Timóteo 5,17, fala assim: deve ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e do ensino. Então aqui ele falou como presbítero, mas o pastor é um presbítero. Na nossa igreja, nós consideramos 2 tipos de presbíteros. Tem o presbítero docente, que é o pastor, que se dedica integralmente à palavra. E tem o presbítero regente, que ele é um auxiliar do pastor para pastorear a igreja e administrar a igreja. E ele é voluntário. Então eu, o Eide, o Danilo, o Diogo, o Cristiano, o Samuel, somos presbíteros. Mas nós somos voluntários, a gente não recebe por fazer o nosso papel de presbítero. Mas o pastor não, ele se dedica integralmente. E aqui Paulo estava falando isso. Estava falando que ele tinha esse direito, mas que ele não usou do direito dele justamente para dar exemplo para os irmãos da igreja. E aí ele fala que quem não quer trabalhar, também não coma. E eles se metiam na vida dos outros, nos negócios dos outros, menos nos próprios negócios, na própria vida deles. Eles estavam ociosos sem ter o que fazer, e eles eram mexeriqueiros, eles eram fofoqueiros, eles ficavam dando pitaco na vida dos outros, falando que estava certo, que estava errado, mas eles não faziam o que precisava fazer, não trabalhavam. E aqui, Paulo não está falando de pessoas que não trabalhavam porque não podiam, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que não podem
trabalhar, né? Pessoas que não têm condições ao trabalho. Não é essas pessoas aqui que o Paulo está falando, que são pessoas acamadas, pessoas que têm uma enfermidade que não permite trabalhar. Não é essas pessoas. É as pessoas que podem trabalhar, mas preferiam não trabalhar. Então, Paulo está falando isso. Essas pessoas que são preguiçosas, que são folgados, que querem viver à custa dos outros, são essas pessoas. Aqui Paulo está falando que não coma, ele está falando de modo material também. Que eles não comam mesmo, que ninguém dê comida para eles, para que eles possam trabalhar. Mas nós podemos levar aqui também para o lado espiritual, porque a vida cristã é uma vida que engloba a nossa vida inteira, não é só aqui dentro da igreja. Nós não somos cristãos apenas nesse momento que estamos no culto. Nós somos cristãos integrais, 24 horas por dia. É assim que nós devemos ser. Todos os dias, lá no seu trabalho, na sua escola, em qualquer lugar, na sua casa, você tem que ser cristão. Independente da situação ou do lugar que você estiver, você tem que ser um cristão. E aqui fala que nós também dependemos de coisas materiais. Mas se nós levarmos isso para as coisas espirituais, como o presbítero Danilo falou no início, nós vemos que tem muitas pessoas também na igreja, espiritualmente, que querem só ficar se alimentando dos outros, não querem fazer nada, estão com os braços cruzados, sentados só no banco, e ok, já está suficiente, eu já estou ali presente, já estou assistindo a transmissão ao vivo, isso já é suficiente. Não é, meu irmão, você tem que trabalhar. Nós somos parte de um corpo, e por mais que você fale que tem algum órgão no seu corpo que você não conhece, esse órgão, ele está fazendo alguma coisa para o seu corpo funcionar. Ele pode ser minúsculo, mas ele é importantíssimo para o seu corpo. Quando você machuca um dedinho aqui, o seu corpo inteiro sente. Não é só aquele lugar, porque o seu corpo trabalha em unidade. Todos os órgãos funcionam uns para os outros, porque é um corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Então nós precisamos trabalhar, nós precisamos desenvolver as nossas habilidades, os dons que o Senhor nos deu. Nós não podemos ficar esperando sentados no banco. Jesus está voltando. Eu reafirmo isso, Jesus está voltando. É o momento da gente fazer mais do que a gente estava fazendo. É o momento da gente trabalhar, pôr a mão no arado. A Bíblia fala que a seara é grande, mas são poucos aqueles que decidem pôr a mão no arado, que decidem trabalhar. E tem muita gente se perdendo, tem muita gente morrendo, tem muita gente, nós estamos vivendo um momento que tem muita gente morrendo de verdade. E será que essas pessoas estão ouvindo a palavra do Senhor? Será que elas estão indo para aquele leito de morte, sabendo que o Senhor morreu por eles, que Jesus morreu no lugar deles, para eles terem vida? Será que o lugar que eles estão indo depois que eles morrer é o céu? Para o mundo, todas as pessoas que são boazinhas vão para o céu. Ah não, aquele ali ajudou a pessoa ali, fazia tanta coisa boa. Geralmente quando morre, todo mundo fala só bem da pessoa, né? Ah, a pessoa foi muito boa, aquela pessoa. Mas será que isso é suficiente para ir para o céu? Será que isso garante a sua presença no céu? Será que isso realmente vai satisfazer o Senhor? Como Danilo também falou, Jesus vai chegar para aqueles que falarem assim: não, eu falei muita coisa no seu nome, eu fiz tantas coisas para o Senhor, eu ia todo domingo na igreja, eu assistia a live todos os domingos. Senhor, deixa eu entrar aí no céu, eu fui bonzinho, eu ajudei as pessoas. Jesus vai falar: não, eu não te conheço. E é isso que Paulo queria mostrar aqui, que as pessoas não poderiam ficar sem trabalhar, tanto na questão material, quanto na questão espiritual. Eles têm que fazer algo, nós temos que fazer algo. Não é apenas dizer que Jesus é Deus, não é crer apenas de palavra, é crer de coração, é crer de vida. Crer em Jesus implica que você tem uma mudança de vida. Quando você se converter, você está indo para um lado e você virar
e ir ao contrário desse lado que você estava. Então, se você estava pecando, você vai virar para o outro lado e falar assim: opa, peraí, o pecado já não faz mais parte da minha vida. Isso é conversão. Não é você falar assim: não, beleza, eu acredito em Jesus e está tudo certo. Posso continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia. Posso continuar pecando, posso continuar assistindo os filmes proibidos, posso continuar traindo minha esposa, posso continuar fazendo o que eu acho que é certo, o que eu acho que está legal na minha vida. Então nós não podemos fazer isso. Nós temos que multiplicar a palavra do Senhor por todo o mundo. Jeremias 48:10 fala assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Olha só, se você faz a obra do Senhor de qualquer jeito, está errado. Não é simplesmente você falar: não, eu estou fazendo. Tá bom, estou fazendo, não estou sentado no banco, não. É algo que tem que exigir tudo de você. Tudo. Em Romanos 6, de 5 a 6, fala assim: porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Olha aí, então nós fomos unidos com Cristo na semelhança da sua morte, mas também nós somos unidos com Cristo na semelhança da sua ressurreição. Nós temos que ter um novo corpo, uma nova vida, um novo caráter. Temos que honrar o Senhor. Não é só falar que acredita que Jesus morreu na cruz, não. Isso não é suficiente. Aqui nós também vimos que tem uma exortação ao trabalho digno para o próprio sustento. Paulo fala que esses irmãos que estão se portando assim, que eles trabalhem honestamente para ter o seu próprio sustento. Então nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ser trabalhadores, dignos, honestos, honrados. Então não adianta você também trabalhar e você está passando a perna em alguém, você está sonegando o imposto, você está fazendo algo que vai te desonrar e vai principalmente desonrar a palavra do Senhor. É muito ruim alguém chegar para você e falar: nossa, mas você não era crente? Você está fazendo isso? Você está mentindo, está roubando, está passando outra pessoa para trás? Nós temos que ser honestos, dignos, honrados, porque tudo que nós fizermos é para a glória do Senhor, é para glorificar o Senhor. As pessoas têm que olhar para nós e falar: opa, aquela pessoa tem algo diferente, aquela pessoa está parecida com Jesus, aquela pessoa é imitadora de Cristo. Isso é ser cristão. Cristão significa ser um pequeno Cristo. Não que nós tenhamos a mesma autoridade e o mesmo poder de Cristo, mas que nós imitamos a Cristo. Nós somos parecidos com Cristo. Então nós temos que ser parecidos com Cristo em tudo que nós formos fazer. Nós temos que nos preparar para ser encontrados fiéis e não negligentes, displicentes ou ociosos. Em 1 Coríntios 4, 1 e 2 fala assim: assim importa, pois, que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Olha só, então, nós temos que ser considerados como ministros de Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e falar: opa, aquele ali é um ministro, é um servo do Senhor. Mas nós não podemos desonrar o Senhor. Nós não podemos vituperar o sangue de Cristo. Sabe o que é vituperar o sangue de Cristo? Envergonhar o sangue de Cristo. É você fazer algo que desonre, que invalida o sangue de Cristo. É você colocar a sua vida como uma vergonha, vergonhosa, de forma que você vai pôr o nome de Cristo sujo. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos ser uma pessoa que vai desonrar o nome do Senhor. Nós temos que ser pessoas que as pessoas olhem para nós e nos vejam como ministros do Senhor, como fiéis. Aqui está falando que os encarregados do Senhor têm que ser encontrado fiel ao Senhor. Lá em Apocalipse fala assim: ser fiel
ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então só vai ganhar a coroa da vida os fiéis, e até a morte. Mesmo que alguém esteja para te matar, falar assim: você é crente? Não, peraí, não, quero morrer agora não. Mesmo diante da morte, nós temos que falar: eu sou cristão, eu defendo a palavra de Cristo, eu sou fiel ao Senhor. Tem muitos cristãos hoje, 2021, morrendo por causa disso, por causa da palavra do Senhor. Nós não sofremos essa perseguição dessa forma, mas tem irmãos no mundo que estão morrendo, sendo decapitados, sendo torturados, porque eles são fiéis, porque eles não voltam atrás da palavra deles. Eles vão até a morte, eles morrem por causa de Cristo. E aqui fala também: não se cansem de fazer o bem. Então nós temos que amar uns aos outros, nós temos que ajudar os necessitados, como Cristo ajudou todas aquelas pessoas que precisavam dele. Todos que pediam: Senhor, me ajuda, Jesus ia lá e ajudava. Mas ele falava: ó, você foi perdoado, mas não peques mais. Então nós temos que fazer o mesmo que Cristo fez, não perdoar os pecados, porque nós não temos esse poder, mas nós temos que levar a palavra de Cristo com amor, com empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Às vezes você olha para outra pessoa e pensa assim: não, aquela pessoa já tem tudo, aquela pessoa está feliz, mas por dentro aquela pessoa está precisando de uma palavra, está precisando de um abraço, está precisando de algo, um carinho, algo que vai fazer ela se sentir importante. Mas você não se coloca no lugar dela, você não sabe o que ela sofreu, não sabe o que ela está passando, não procura saber isso, você não se importa com as pessoas, você se importa só com você. O mundo hoje só se importa com cada um, né? É individualista. Não, seja feliz, que se lasque os outros. Seja feliz, procure a sua felicidade, vá de encontro com aquilo que vai fazer você feliz. Não é isso que a palavra fala. A palavra fala que nós temos que amar uns aos outros, e se for até necessário, dar a vida pelos outros. Então, antes de você criticar, falar mal de uma pessoa, porque ela é pecadora, porque ela está fazendo alguma coisa errada, olhe para o seu pecado. Veja que você também precisa de Cristo. Todos nós precisamos de Cristo. Nós temos que, se colocar na presença dos outros, no lugar dos outros, para poder saber o que eles estão passando. E aqui fala que é sem parar, fazer o bem, sem parar, sem cansar. Fazer o bem implica ação, atitude, entrega, dedicação. Não é ficar de braços cruzados, sentados. Nós vivemos no mundo mal. Nós temos que estender a mão e falar de Cristo. Todos conhecemos João 3,16, não é verdade? O que fala João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fala então do que Jesus fez por nós, do sacrifício de Jesus, do sacrifício do amor de Deus por nós. Mas 1 João 3,16 complementa esse versículo, e a maioria das pessoas não conhece esse versículo. E fala assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. É o mesmo que fala em João 3,16. Mas aqui ele acrescenta: portanto, nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, fala que nós precisamos replicar esse amor. Nós temos que nos doar, nos entregar, para que os irmãos também sejam salvos, para que os irmãos também estejam debaixo da graça do Senhor. Fazer o bem é imitar a Cristo. Paulo exorta a disciplina daqueles que insistem em viver desordenadamente. Os versículos 14 a 15, Paulo vai tratar sobre isso. E aqui, nós temos que saber quem tem desobedecido, porque ele fala: sabei quem são essas pessoas. Se abster do convívio social com essa pessoa, para que eles compreendam que eles estão errados. Então aqui Paulo diz que nós precisamos detectar quem está vivendo desordenadamente, quem não está cumprindo a palavra de Deus, quem não está trabalhando, quem não está fazendo o serviço do Senhor. E aí ele fala que nós não
podemos nos associar com essa pessoa. E o que significa isso, associar com a pessoa? É ter vínculo de forma que você vai acabar fazendo a mesma coisa que ela está fazendo. Ela vai te puxar para você sair de onde você está e fazer o mesmo que ela está fazendo. Então nós não podemos fazer isso. Nós não podemos ser coniventes com isso. Nós não podemos ser cúmplices disso. E qual que é a intenção disso? É que as pessoas percebam, peraí, se eu não der a comida para ele, se eu não fizer isso para ele, ele vai perceber que ele está errado, que ele precisa trabalhar, que ele precisa fazer alguma coisa. Ele vai se sentir envergonhado porque ele não está fazendo, e está todo mundo fazendo. Esse é o objetivo, a pessoa reconhecer o erro. E aqui fala que eles sendo envergonhados, e eles percebendo o erro, têm que ser submetidos à disciplina. Quando a gente fala de disciplina dentro da igreja, a gente já imagina em algo pesado, algo tenso, um castigo, algo ruim, algo forte, não é verdade? Disciplina é algo que, está sendo uma punição para aquela pessoa. A pessoa que está sendo disciplinada, ela está sendo castigada. Então, quando ele fala de disciplina dentro da igreja, todo mundo, foi adultério. Primeiro pecado que pensa é adultério. Só que Paulo mostra que tem outros pecados que também precisam de disciplina. E nós temos que disciplinar. Disciplinar é ajudar a pessoa a sair do erro e não cometer mais esse erro. É um aprendizado, é uma correção. 1 Coríntios 11, 31 e 32 fala assim: porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então aqui fala que se nós nos avaliarmos, lembra que toda ceia o pastor fala que a gente tem que fazer uma avaliação, que a gente tem que nos ver o que nós estamos fazendo antes de tomar a ceia. É porque nós precisamos realmente pedir perdão para Deus por aquilo que a gente tem feito. Então, se a gente não se examinar, não ver que a gente está errando, uma hora a gente vai ser julgado por Deus, vai aparecer, e aí você vai precisar ser corrigido. E nós precisamos ser corrigidos para nós crescermos, para nós amadurecermos na presença do Senhor. Contudo, nós não podemos tratar essa pessoa que está sendo disciplinada como inimigo. Paulo diz que ele tem que ser tratado como irmão. Ele tem que ser tratado como irmão. Então aqui ele mostra que a disciplina é um ato de amor e não de castigo, como muitos imaginam. Lá em Provérbios 3, 11 e 12, fala assim: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. Então, quem é pai aqui sabe que quando os filhos fazem alguma coisa errada, tem que disciplinar. Se o pai não amar o filho, ele vai falar: não, pode fazer o que você quiser, se vira aí, não estou nem aí para você. E vai deixar o filho fazer a coisa errada. Mas o pai que ama o filho, ele vai corrigir o filho, ele vai disciplinar, ele vai falar para ele: você está errado, você tem que mudar, você não pode fazer isso. E Deus também fala da mesma forma para nós: nós estamos errados, temos que mudar. Então, se nós estamos errados, nós precisamos ser repreendidos pelo Senhor, corrigidos pelo Senhor, para que nós possamos ter uma vida que agrada ao Senhor. Em 1 Coríntios 10, 12, por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Por que está falando isso aqui nesse versículo? Porque tem muitas pessoas que quando alguém vai ser disciplinado, pega e bate no peito e fala assim: opa lá, viu? Sabia que aquele cara estava errado, aquela pessoa fez aquilo lá, está merecendo ser disciplinada mesmo. E bate no peito pensando que não fez nada, que ele não tem nenhum erro, nenhum pecado. Então aqui está falando que, cuidado, todos nós somos pecadores. Cuidado para aquele que está em pé, que não caia. Então nós temos que ter humildade, corrigir com amor, disciplinar com amor. O propósito
é o arrependimento e mudança de vida. Então a disciplina é para que nós não sejamos condenados, mas sejamos fortalecidos e santificados. Essa é a finalidade da disciplina, a santificação. Uma frase que eu vi aqui, eu não sei quem disse essa frase, mas eu achei interessante essa frase. Fala assim: você pode ter disciplina sem santidade. Então alguém pode te disciplinar, mas você não ser santo. Mas você não pode ter santidade sem disciplina. Ou seja, você não pode ser santo se você não for corrigido das coisas que você tem feito de errado. Você não se arrepender daquilo que você tem feito de errado. A Confissão de Westminster, no capítulo 3, 33, fala assim: as censuras eclesiásticas são necessárias para chamar e ganhar para Cristo os irmãos ofensores, para impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes, para purgar o velho fermento que poderia corromper a massa inteira, para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho, e para evitar a ira de Deus, a qual com justiça poderia cair sobre a igreja, se ela permitisse que o pacto divino e os seios dele fossem profanados por ofensores notórios e obstinados. Então aqui está falando que precisa haver a disciplina, para que a igreja continue santa, a igreja continue no caminho do Senhor. Precisa ter a disciplina. Aqui agora nós vamos ver que o Senhor da paz é quem dá a paz. Parece um negócio estranho, né, de falar, mas é o Senhor da paz, Ele é o Deus da paz. E Ele é que dá a paz. A paz de Cristo não é a mesma que o mundo dá. Ele é a paz. Nós estamos falando de exortação até aqui. E agora Paulo vai concluir o assunto. Ele vai instruir os irmãos e orar para que haja paz na igreja. Então, em meio a esse tumulto de pessoas falando falsos ensinos, de pessoas vivendo desordenadamente, pessoas precisando de disciplina, Paulo agora vai concluir esse assunto, trazendo uma oração para que haja paz na igreja. A paz dita aqui, ela excede todo entendimento. Não é apenas aquela paz que é uma ausência de conflitos, como o mundo ensina. Para o mundo, a paz é só ausência de conflitos. Você não ter conflito, já está em paz. Mas para Deus não. Para Deus, a paz, ela excede todo entendimento. Ela é um termo geral para a salvação. Quando ele diz o Senhor da paz, ele está se referindo à pessoa de Jesus. Ele é o Senhor da paz, o Senhor da salvação. Receber essa dádiva de Deus, a paz de Deus, implica em que o Senhor Jesus esteja conosco. Lá em Filipenses 4, 6 e 7, fala assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E em João 14, 27 fala: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. O Senhor nos dá a paz de todas as maneiras. A paz vem dele, por ele e para ele. Romanos 11, 36 diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E em Romanos 5:1 fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o propósito de todas as coisas que fazemos, de todas as coisas que existem, é exaltar e glorificar a pessoa de Jesus. Esse é o propósito. A verdadeira paz só temos nele, por meio dele e para a glória dele. Então a paz só vem de Deus, a paz só vem de Jesus, não vem de outra coisa. A paz é Jesus. Jesus é a nossa paz. É uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que nos deixa confiantes no Senhor,
que nos deixa sem medo, porque sabemos que Deus está conosco, que Ele nos protege, Ele nos guarda. Nós devemos ter constância em Jesus, buscar a unidade. Romanos 14:19 diz: assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Então nós devemos que parar de julgar, olhar para a vida dos irmãos e condená-los. Mas nós precisamos nos colocarmos, decidir ser imitadores de Cristo, e não acusadores, não pessoas que se acham melhor que as outras. Mas nós temos que nos colocar como imitadores de Cristo, ser bênção na vida das pessoas. Nós precisamos buscar a unidade, fazer o que é certo, decidir ser sal e ser luz, onde quer que nós estivermos. Nós temos que decidir isso no nosso coração. É você que vai fazer essa escolha. Falar, hoje eu quero ser diferente. Se eu estava vivendo assim, eu vou viver agora como um exemplo de Cristo. Eu quero imitar a Cristo, eu quero ser conhecido como uma pessoa que serve o Senhor, o ministro do Senhor. Nós devemos apoiar uns aos outros, amar o nosso próximo, para que juntos alcancemos a harmonia e caminhemos em paz. Servir ao Senhor e fazer de tudo para glorificá-lo. Como eu disse, nós somos parte de um corpo e nós precisamos servir ao Senhor, porque o Senhor é o cabeça do corpo. Então Ele nos dirige, Ele é o centro da nossa vida, mas nós precisamos fazer o que Ele nos chama para fazer. Nós temos que fazer que o corpo funcione plenamente, não ficar parados e deixar só um ou outro fazer. Nós devemos servir ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Repito mais uma vez, Jesus está voltando. E o que você tem feito para glorificar o Senhor? Sua vida tem sido dedicada exclusivamente a Ele? Nada do que fizermos vai mudar, vai aumentar ou diminuir a glória de Deus. Nada. Você pode viver 24 horas fazendo de tudo que você puder para Cristo. Isso não vai mudar, não vai aumentar, não vai diminuir a pessoa de Cristo, a glória dele, o poder dele. Sabe o que isso vai fazer? Vai mudar a sua vida, vai mudar o seu caráter, vai mudar a sua postura diante de Deus. Você vai crescer, você vai estar mais próximo de Deus, você vai ter comunhão com Deus, intimidade com Ele. Então, se nós não fizermos nada, Jesus vai voltar e vai falar, não te conheço. Nós temos que fazer tudo que está ao nosso alcance para sermos imitadores de Cristo, para levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Ele fala, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então é isso que nós temos que fazer. Esse é o mandamento do Senhor para nós. E concluindo já aqui, Paulo assina de próprio punho para mostrar que a carta é autêntica. Lembra que eu falei que tinha uma carta falsa falando que era Paulo que tinha escrito? Aqui ele assina falando, sou eu, Paulo, que está falando. Para que os irmãos soubessem que era realmente Paulo que estava falando e eles seguissem as instruções de Paulo na carta que ele estava mandando. Então, Paulo mostra que a carta é autêntica. E ele despede dos irmãos com a graça do Senhor Jesus. A saudação de Paulo aqui, ele repete isso em todas as cartas dele. Em 1 Tessalonicenses, ele fala idêntico ao que está escrito aqui em 2 Tessalonicenses, lá em 1 Tessalonicenses 5, 28. Só que aqui no 2 Tessalonicenses, ele acrescenta uma palavra, a todos. E essa palavra significa que Paulo quer que nenhum dos irmãos seja excluído dessa bênção do Senhor. Ele está falando que todos sejam abençoados pelo Senhor. Ele está pedindo que o Senhor abençoe a todos, que ninguém fique de fora. Então nós não podemos deixar ninguém para trás. Lembra da ilustração do soldado ferido? Que o soldado estava ferido e aí voltou a pessoa para buscar ele? É desse jeito. Se alguém tiver ferido, nós temos que voltar, buscar essa pessoa e levantar ela, para ela poder, juntos conosco, servir ao Senhor com toda força, com toda disposição, com toda alegria que o Senhor merece. E agora as aplicações para as nossas vidas. Eu vou fazer uma aplicação geral de tudo aquilo que nós vimos nessa série. Então,
suportar as aflições com a esperança de que quando Cristo voltar, nós teremos alívio e viveremos com Ele por toda a eternidade. Então tenha certeza disso. Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, que você esteja preparado, que você esteja ansioso para que Ele possa te encontrar e falar: venha comigo, vamos para o gozo eterno, para a vida eterna. Então esteja pronto, esteja persistente, esperançoso para que Cristo volte. Nós devemos ser fiéis às Escrituras e não dar ouvidos a falsos mestres e falsos ensinos. Então, para você poder saber o que é falso e o que é verdadeiro, você tem que conhecer as Escrituras. Não tem como você falar assim: não, beleza, a Bíblia fala isso, mas eu não sei onde que está escrito isso. Você tem que ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Conheça a palavra do Senhor. Quem me conhece, eu sempre uso esse exemplo. Tudo que você compra tem um manual de instruções, não tem? Você compra uma televisão, tem um manual de instruções. A maioria das pessoas não lê. Aí, só que uma hora ou outra lá ela descobre que tinha uma função escondida lá da televisão. Ela nunca usou essa função porque ela não sabia. Ela fala: nossa, mas a televisão fazia isso. Pois é, a Bíblia é o nosso manual de instruções. E às vezes você está perdendo tempo na sua vida porque você não sabe o que Deus tem preparado para você. Você não sabe as maravilhas que o Senhor te dá de graça. É só você conhecer, é só você saber, é só você ler a palavra e saber disso. Então você só vai saber que aquilo que alguém estiver falando é falso se você conhecer a verdade. Se você não conhecer a verdade, tudo é verdade para você. Nos atentarmos que em breve Cristo voltará. E por isso nós precisamos trabalhar, levar o Evangelho a toda criatura. Nós devemos ser exemplo em nossas atitudes, caráter e pensamentos. Tudo quanto fizermos, seja em palavra, seja em atitude, seja para louvor e glória do Senhor, seja para a honra do Senhor. Então nós temos que fazer com excelência para o Senhor. Nós devemos orar uns pelos outros, admoestar com amor, para que juntos estejamos preparados para a volta do Senhor Jesus. Então, como eu já disse, conhecer a palavra, saber a verdade, para nos mantermos puros e separados. E por último, vigiar e orar, porque não sabemos nem o dia, nem a hora que o Senhor virá. Nós já estamos vivendo os últimos dias. Então não pense que você vai ter chance até você ficar velho. Pode ser que o seu dia de encontrar Jesus seja hoje, seja amanhã. E aí, você está pronto? Você está preparado? Você é um imitador de Cristo? Você é fiel ao Senhor? Então que nós possamos ter urgência nisso, mudar a nossa vida, a nossa postura, sermos crentes de verdade, sermos testemunhas, cartas vivas do Senhor, para que o mundo saiba que Jesus é o Senhor, que Ele é o Senhor de todas as coisas e que Ele é o vencedor da história, e que nós possamos ajudar uns aos outros para que todos juntos caminhemos no amor de Cristo. Então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e como Paulo termina aqui, que a graça e a bênção do Senhor seja sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Ó Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Pai, pela palavra maravilhosa que o Senhor nos trouxe. Obrigado pelo Teu grande amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre nós. Que, Senhor, nós possamos nos sentir incomodados para fazer algo. Não que isso vá mudar o Senhor, mas vai mudar a nossa vida. Nós precisamos mudar a nossa vida. Nós precisamos ser imitadores do Senhor. Nós precisamos viver como crentes fiéis à Tua palavra. Nós precisamos que o mundo olhe para nós e não veja a nós, mas veja ao Senhor, porque nós somos cristãos. Nós temos que viver com honra, com sensatez, com honestidade. Então, em nome de Jesus, mostra a nós como devemos viver. Trabalhe no nosso coração para que sejamos fiéis ao Senhor, mesmo em face à morte. E que o Senhor venha em breve e nos busque, e que possamos viver para a eternidade com o Senhor. Em nome de Jesus, que
Que o Senhor abençoe a tua igreja e que ela possa, Senhor, entender a tua palavra, entender o teu propósito para cada um. Em nome de Jesus, que nós tenhamos uma semana abençoada, que nós tenhamos dias em que nós possamos ter oportunidade de falar do Senhor, que nós não possamos esmorecer, que nós possamos ser fiéis, falar do Senhor em toda e qualquer circunstância, em qualquer lugar que estivermos. Abençoa-nos, proteja-nos, guarde, livra-nos de todo mal. Sei com aqueles que estão viajando, Senhor, que eles voltem bem, protegidos pelo Senhor para os seus lares, e que aqueles que estão enfermos possam, Senhor, receber do Senhor, Pai, a tua bondade, a tua misericórdia, a tua cura, e que eles possam ter oportunidade de conhecer o Senhor. Em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.